Pessoal, com vocês então, Ana Paula. Boa noite, queridos companheiros. É sempre muito bom estarmos aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos falar um pouco sobre o suicídio e a loucura. Vamos começar então falando sobre o suicídio. A primeira coisa que a doutrina nos alerta é em relação à falta de direito que nós temos de tirarmos a nossa vida, né? Então, o suicídio é contrário à lei de Deus. Ninguém tem esse direito. Nós sabemos disso. Apesar de entendermos que muitas situações da nossa vida nos levam aí à dor, ao sofrimento, e faz com que a gente pense nesse ato e até cometa esse ato. Mas tudo isso é contrário, todas essas justificativas, vamos dizer assim, não podem nos levar a cometermos o suicídio. E aí os próprios espíritos vêm falando para a gente várias causas que levam ao cometimento do suicídio. A covardia moral, o descontentamento, a incredulidade sobre o futuro, ideias materialistas, achar que a vida é uma carga pesada, ociosidade, falta de fé e saciedade. Então, são várias as causas aí que levam o homem a cometer o suicídio. Tem uma floresta no Japão, que ela é chamada de Floresta do Suicídio. Desde 1930 que as pessoas vão para essa floresta, isso está até na internet, né, se a gente for procurar. Desde 1930 as pessoas vão para essa floresta para se matarem. Apesar de cartazes, de guardas lá nessa floresta, para desestimular o suicídio, mas as pessoas vão para lá. Quer dizer, hoje ela está aí num número aproximado de 100 suicídios por ano. Então, é um lugar procurado para o cometimento do suicídio. Os espíritos falam para a gente que, para você ser considerado um suicida, tem que haver intenção, vontade de se suicidar. Para a gente, muitas vezes, é difícil nós averiguarmos se naquela situação realmente a pessoa teve a intenção. Mas é evidente que para a lei de Deus, né, para a justiça divina, para a espiritualidade, eles fazem essa avaliação de uma melhor forma. Por quê? Porque os espíritos dizem lá para a gente que eles avaliam os agravantes e atenuantes desse ato, o ato de suicídio. Para a gente, muitas vezes é difícil. A gente fala, cometeu o suicídio, mas há agravantes e atenuantes. E há exceções também ao suicídio. Lá no Livro dos Espíritos está falando para a gente, a pessoa que comete esse ato aí não é considerada suicida se estiver aí sob domínio da embriaguez ou da loucura. Uma pessoa que se mata para salvar a vida de outrem, ou para, de alguma forma, praticar o bem, também não é considerado suicídio. Quer dizer, para a gente, muitas vezes, esses atos aí seriam um caso de suicídio, mas não é para as leis de Deus, né? Ou para a lei de Deus, não é considerado suicídio. Tem um caso particular das mulheres que, numa determinada cultura, elas se matam, ateiam fogo ao próprio corpo, em cima dos caixões dos maridos, né? E aí, dizem os espíritos, elas fazem isso não com a intenção de se matarem, mas é mais por ignorância. Mas há outros casos que não, que a gente pode até desculpar, mas que é considerado como suicídio. Como, por exemplo, o duelo. No duelo, a pessoa vai ou vai matar ou vai morrer, mas ela tem essa intenção, principalmente quando a pessoa sabe que é o lado mais fraco aí, né? Então, ela sabe que pode sucumbir. Então, ela vai justamente com essa intenção de se matar. A pessoa que morre de fome, no caso de
não prover aí o seu sustento por orgulho, por falta de esforço. Muitas vezes a pessoa decai aí na vida social, porque tinha um padrão de vida, e aí ela não quer demonstrar que decaiu para as outras pessoas, né? E aí ela prefere morrer de fome do que tentar aí, de repente, um trabalho que seria considerado um trabalho inferior, né? As pessoas que se matam porque cometeram um erro e têm vergonha desse erro, ou mesmo porque querem poupar aí a família. Quer dizer, são justificativas que nós vamos dando e que, na verdade, para o plano espiritual, isso é considerado um suicídio. As paixões, quando a pessoa é levada ao suicídio por paixão, por um vício, quer dizer, e aí dizem, alertam os espíritos, você se suicida 2 vezes, porque primeiro há um suicídio moral. Você se deixar arrastar por uma paixão a tal ponto que você se mate, primeiro há um suicídio moral e depois a tirar a própria vida, né? As pessoas que se matam aí porque tem um ente querido que já se foi, então querem chegar mais próximos a esse ente querido, né? Querem esse encontro aí, né? Abreviar aí esse encontro, também é suicídio. As pessoas que se matam porque estão próximas à morte, uma morte iminente, né? Iminente. Então, também é suicídio. Por quê? Dizem os espíritos. Primeiro que você não sabe se a morte é realmente iminente, né? Você não tem essa capacidade de avaliação. Você não sabe quanto tempo você pode ficar aqui. E todo o tempo que nós ficarmos encarnados, mesmo numa situação difícil, é o tempo que a gente pode avaliar, pensar, refletir, nos modificarmos, crescermos, nos elevarmos espiritualmente. Então, todas as chances são bem vistas pelo plano espiritual. E aí o que acontece com uma pessoa que comete suicídio? A primeira coisa é o desapontamento, né? Bom, não morri. Chega lá do outro lado e percebe que não morreu. E aí tem os transtornos, como a perturbação, porque você, cometendo o suicídio, você ainda está cheio de energia vital. E aí os laços que te prendem ao corpo físico estão mais fortes. E quando você se mata, esse desligamento do corpo físico, né, do espírito do corpo físico, é algo mais doloroso, mais demorado. Por isso, muitas vezes, o espírito sente a repercussão. Parece que está sendo comido, o corpo está se decompondo, né, comido aí pelos vermes, mas, na verdade, não está sendo. A pessoa não sente, o espírito não sente isso, é porque está com um laço grande com o corpo físico, e aí repercute lá no espírito essa sensação aí de que esteja sendo comido pelos vermes, né? O espiritismo, apesar de trazer para a gente a certeza de uma vida futura, a certeza de que tudo passa, de que tudo é relativo, apesar de tudo isso, muitos espíritas ainda são levados ao cometimento do suicídio. E a loucura? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender em relação à loucura é que não se usa mais esse termo de loucura, né? Hoje se fala em transtorno mental, né? Então não se usa mais esse termo. Se usa até transtorno ao invés de doença, porque na doença você teria aí uma causa definida, e no transtorno você não teria essa causa definida. Claro que nós não vamos nos aprofundar nesse assunto, porque nós não temos conhecimento suficiente para isso, mas só para a gente entender um pouco disso. Então, esse transtorno, nós seríamos aí acometidos por um transtorno mental, né? Não seria aí mais a loucura, um caso de loucura. E a definição aqui dada pelos psiquiatras, né, pelos psicólogos, condição de anormalidade ou comprometimento psicológico, mental ou cognitivo que prejudicam o desempenho familiar, social ou pessoal. Então, a gente vê nisso daí um sofrimento desse espírito. E as causas são, ou você pode ter uma causa orgânica, né?
um problema nos neurotransmissores, um problema do seu cérebro, um problema emocional, um desequilíbrio emocional. Segundo o DMS-5, que é o Manual de Diagnóstica e Estatística de Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria, eles elencam aí quais seriam os transtornos mentais. E dentre esses transtornos, nós trouxemos aí como exemplo a depressão, a insônia, o alcoolismo, o transtorno obsessivo-compulsivo, a esquizofrenia, o autismo, a bipolaridade, né? Então, eu li em algum lugar, não me lembro aonde, falando que se poderia até comparar aí a loucura com um desses casos aí que geraria uma alucinação, como, por exemplo, na esquizofrenia, né? Você poderia até chamar que a pessoa está tendo aí uma loucura, né? Mas, na verdade, o melhor é não usarmos mais esse termo de loucura. E já que nós estamos falando disso, é bom a gente também lembrar, né, que não fazer uma diferença de transtorno mental para deficiência intelectual, que seria aí um funcionamento intelectual abaixo da média e acompanhado de pelo menos 2 limitações: comunicação, o autoconhecimento, por exemplo. E aí nós temos aí o exemplo da síndrome de Down. Quem tem síndrome de Down não é louco, não tem transtorno mental, muito menos. Tem uma deficiência intelectual. E quais seriam os tratamentos, ou qual seria o tratamento para uma pessoa que é acometida aí desse transtorno mental? Então, a gente vê que desde a Grécia e da Roma, a pessoa que tem esse transtorno, ela era tida como uma pessoa que estava sofrendo um castigo dos deuses. Depois, na Idade Média, essas pessoas eram postas em barcos e levadas para longe, porque ninguém queria ter uma pessoa com transtorno mental perambulando lá perto da cidade, lá perto de você. Depois tivemos aí as internações, né? E muitas vezes com um tratamento desumano. Nós vemos que nós vamos caminhando, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo nos nossos conceitos e também no tratamento, salvo, claro, as exceções, como Manise da Silveira, que introduziu aí uma terapia ocupacional, né? Então, hoje, não há mais a internação, né? Os leitos de longa permanência, como se chama, estão querendo acabar com esses centros, né? Onde há ainda as pessoas que têm esses transtornos. Mas a gente sabe também da dificuldade de introduzir essas pessoas às suas famílias, se é que elas têm família, têm problema de aceitação, enfim, são vários os problemas. Mas hoje já eles fazem isso. Então, quando a pessoa tem, de repente, um surto, alguma coisa, e precisa ter um tratamento, elas vão para um hospital comum e aí elas ficam durante um tempo para um tratamento. Hoje se faz o tratamento, vamos dizer assim, eu não sei se é certo esse termo ambulatorial ou clínico, que é nos CAPs, né? Que é Centro de Apoio Psicossocial. Oi? É isso, né? Então, você vai lá, tem o tratamento lá e volta para a sua casa, né? Então, mas de qualquer forma, tem também o tratamento medicamentoso e a terapia, psicoterapia, que acredito que seja fundamental aí no tratamento dos transtornos. Tem um psiquiatra, psicoterapeuta, Sérgio Lopes, eu não sei se ele ainda é presidente da AME, Associação Médico Espírita de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E ele diz que a psiquiatria é a especialidade de quem não tem nada. Porque você vai no neurologista, o neurologista diz que você não tem nada. Vai no cardiologista, você não tem nada. Vai em outra especialidade, você não tem nada. Você acaba onde? No psiquiatra. Então, as pessoas que vão no psiquiatra são aquelas pessoas que não têm nada, né? Mas o tratamento, a gente sabe que é fundamental, principalmente o tratamento da psiquiatria, da psicoterapia, né? E aí, o que diz para a gente o Espiritismo? O que o Espiritismo vem trazendo para a gente? A causa está sempre no espírito.
seja essa causa física ou seja essa causa emocional. É sempre um problema espiritual. A gente sabe que o espírito imprime no corpo físico os problemas. Então, mesmo que haja um problema físico, a causa está sempre no espírito, no desequilíbrio do espírito. E nós temos aí o livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, de Divaldo, né? Psicografia de Divaldo, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, e vem falando para a gente o seguinte: muitas vezes essas causas aí, quando a gente vai pesquisar as causas, está na vaidade, no egoísmo, no orgulho do espírito, né? Que traz aí esse transtorno. Ele fala da esquizofrenia, que tem um componente da culpa do espírito, do autismo, que tem o componente da fuga, né? A fuga dos erros passados. Então, a gente percebe, nós espíritas somos sabedores disso, que a causa vai além daquilo que a gente vê na emoção, né? Principalmente aqueles que não acreditam em nada, além da emoção, que haja uma emoção, mas que não haja um espírito. Então, nós sabemos disso, que a causa está no espírito. E não são só esses problemas, né? O espiritismo traz para a gente, ele analisa esses problemas trazidos pela psiquiatria, né, e tal, mas ele vai além, um plus, né, que o espiritismo traz para a gente, que é o problema obsessivo, que também pode ser a causa de um transtorno mental, que vai desde uma obsessão simples, né, que é essa influência do plano espiritual, de um obsessor, pode ser aí uma subjugação, que aí você vê aí que é um constrangimento mental, um constrangimento físico aí, do espírito obsessor em relação ao obsidiado, a fascinação, aquele obsidiado não percebe a ilusão, né? Ele não consegue entender aquela ilusão, aquele engano, né, pelo qual ele está passando. E a possessão. Puxa, mas Kardec falou que não existia possessão? Existe. Ele fala isso no livro dos médiuns, que não há possessão. Depois, em Nova Análise, na Gênese, ele diz sim que pode haver a possessão, que é como se aquele espírito cedesse o seu corpo para um outro espírito. Claro que está cedendo, não está dando, porque se estivesse dando a pessoa morria, né? Está só cedendo. E a possessão pode ser até para um espírito superior, que venha trazer aí uma mensagem do plano espiritual, né? Então ele vem trazer essa mensagem e aí ocorre a possessão, vamos dizer assim, a possessão do bem, né? Se a gente pode falar isso. É analisado também em vários números da Revista Espírita, esse problema da loucura, né, ainda chamado como loucura, fala dos possessos de Morzine, que foram espíritos que estavam durante um tempo naquela região e influenciaram um processo aí obsessivo, trouxeram um processo obsessivo, mas como de tudo a gente extrai coisa boa, né? Como é que o Candinho fala? De tudo que é de ruim, a gente traz uma coisa boa, né? E é isso, né? Tudo que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar, tá aí, né? Então é isso mesmo. E aí os espíritos falam que isso daí ia resultar, esse processo obsessivo, na verdade, ia ter um bom resultado. Por quê? Porque essas pessoas que estavam sofrendo a obsessão, né, e as pessoas que queriam a cura, né, os parentes e tal, elas iriam buscar a cura onde? Nas palavras dos bons espíritos. Então elas iam passar a ouvir o plano espiritual, iam saber que existia um plano espiritual, coisa que elas não iam ter acesso se não tivesse ocorrido esse processo obsessivo. E aí, já que nós estamos falando aí de definições, é bom a gente saber também que mediunidade não é obsessão. Os que sabem, relembrem, né? Mediunidade não é obsessão.
a mediunidade quando você sofre essa influência, e todos nós sofremos, né, a influência do plano espiritual aí. E aí mas tem os efeitos patentes, né? Quando a gente fala de mediunidade, é a forma ostensiva da mediunidade, né? Tem os efeitos patentes, não te causa mal, não é para isso, é para engrandecimento, para o conhecimento, isso que é mediunidade, né? Então, a gente faz essa diferença de mediunidade e obsessão, segundo o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Toda vivência de uma religião, ela não é loucura, ela não é doença mental. Eles falam até em doença mental. E a mediunidade está aí encaixada nesse CID. Então, mediunidade, que é uma vivência de uma religião, do espiritismo, não é considerado loucura. E a gente escuta muito isso, né? Quem tem mediunidade é louco. Até hoje, não estamos falando de tempos passados, não, estamos falando de hoje, né? De acharem que mediunidade é processo aí obsessivo, que é loucura, que é doença mental. Então, a gente precisa se informar, precisamos nos informar e passar essas informações. Na verdade, Kardec, em vários números da Revista Espírita, ele bate na mesma tecla. O Espiritismo foi acusado de várias coisas, né? E ele teve, quer dizer, a gente pensa num Kardec trabalhando em cima da codificação, mas um Kardec que tinha que responder às piores acusações pessoais em relação ao Espiritismo. E aí, ele falava que para se desvincular, ele explicava, para se desvincular os processos de loucura do espiritismo, porque eles achavam que acusavam aí o espiritismo de ser o causador de loucura. E você encontra, falando loucura, porque era assim o termo usado, né, na época, nós vemos que há pessoas com transtornos mentais em qualquer religião, ou até aquelas que nem tenham religião, né? Então, e ainda bem que não é mais considerado loucura, porque aí a gente pensa assim, puxa, eu tenho depressão, eu tenho insônia. Já pensou se a gente fosse ainda considerado louco, né? Nós seríamos loucos aí. Então, nós vamos avaliando, o homem com seu progresso, com seu entendimento, vai avaliando, vai transformando seus conceitos, suas definições. E é importante que a gente saiba disso, porque quando nós estávamos falando de deficiência intelectual, alguém postou no Facebook, não me lembro, um caso de uma pessoa, de uma criança que estava no play do prédio, alguma coisa assim, e havia outras crianças, e elas começaram a ofender, e essa criança tinha síndrome de Down, começaram a ofender, chamando ela de maluca, de louca e tal. E o pior não foi isso, o pior é que as mães, né, os pais, as mães que estavam lá, que essas crianças que estavam ofendendo não fizeram absolutamente nada, né? Então, as crianças refletem o pensamento dos pais, dos familiares, daqueles com os quais ela convive, né? Então, isso era um reflexo. Então, é importante nós sabermos disso, nós entendermos isso, esses conceitos que a doutrina espírita, que é uma doutrina que está junto com a ciência, ela vem aí abarcar, ela vem receber esses novos conceitos e dar graças a Deus, porque as coisas vão crescendo, nós vamos nos transformando e tendo uma visão diferente e melhor, né? E melhor em relação a tudo isso. Mas aí nós estamos falando de suicídio, de transtornos mentais. Muito bem, a gente entendeu. Agora, a gente tem que entender também que nós podemos evitar muitas vezes, né? Ou sempre nós podemos evitar isso. Se a gente não pode, de repente, evitar nesta vida, vamos supor um problema genético. Não há como transformar esse problema nessa encarnação. Mas na próxima encarnação a gente já se melhora para não sofrer mais esse mesmo tipo de problema. Então, na verdade, como nós somos os causadores, nós é que vamos trazer a cura para nós mesmos. E aí a gente lembra que há dois princípios, né, no universo. O princípio inteligente, que vai dar origem aos espíritos,
perispíritos e o princípio, o fluido cósmico universal, que foi lido aí, não sei se na mensagem, alguma coisa foi falar dessa matéria primitiva, né, chamada energia cósmica universal, fluido cósmico universal, que dá origem a todo tipo de matéria. Que é a matéria, que dá origem à matéria, ou a matéria mais sutil, ou a matéria ponderável, como os nossos corpos físicos. E essa energia cósmica universal, o fluido cósmico universal, ela dá origem ao fluido espiritual. O que é isso? Dizem os espíritos, é a matéria do mundo espiritual. Melhor dizendo, é a atmosfera do mundo espiritual. É matéria também, mas é uma matéria diferente da nossa atmosfera aqui. É uma matéria mais sutil. De qualquer forma, é uma transformação do fluido cósmico universal, mas de qualquer forma, apesar de sutil, ela não é homogênea. Ela tem partículas mais sutis e partículas mais densas. Esse fluido espiritual, a atmosfera do mundo espiritual, ela é o veículo do pensamento. O nosso pensamento viaja nesse fluido espiritual, né? Vocês estão me ouvindo aqui porque a minha voz está sendo propagada pelo ar que temos aqui, senão vocês não me ouviriam, né? E essa atmosfera espiritual é que propaga o nosso pensamento, que também é energia, como nós vamos ver. Então, ela é que faz essa propagação do nosso pensamento. E esse fluido cósmico universal, já modificado, porque aqui não é mais aquele original, né? A energia original já é modificada aqui no nosso planeta. Cada planeta tem sofre as modificações do fluido cósmico universal. Ela é maleável. Ela é a matéria, na verdade, ela é a matéria do plano espiritual, a matéria dos espíritos. Nós temos aqui as coisas que na madeira, para fazer as mesas, as cadeiras, os espíritos se utilizam desse fluido, dessa energia. E aí eles pensam, vamos supor, numa bengala. Imediatamente essa bengala se forma por agregação dessa matéria. Por isso que existem os objetos espirituais, os objetos fluídicos, porque é a agregação dessa matéria. É matéria? É, mas é uma matéria mais sutil. Mas essa energia cósmica universal, ela também forma, além do nosso corpo físico, né, que é presidida a formação do corpo físico pelo perispírito, que também é composto por energia cósmico universal, o fluido cósmico universal. O que acontece? O corpo mental está lá em evolução em 2 mundos. O corpo mental, que é o envoltório sutil da nossa mente, que a gente vai ver, ele se expande. E quando se expande, ele começa a atrair magneticamente essas partículas sutis desse fluido cósmico universal e forma o seu perispírito. É assim que o nosso perispírito é formado. E aí, o corpo mental continua a ser corpo mental, e perispírito, apesar de ter sido formado pelo corpo mental, é uma outra estrutura. Ah, como é que pode ser isso? Aí a gente imagina, quando a gente vai no livro de Zalmino Zimmermann, um livro chamado Perispírito, que eu indico a que todos leiam, porque é um livro, ele foi presidente da Associação dos Magistrados Espíritas aqui do Rio de Janeiro. Ele fala sobre o perispírito, fala sobre vários assuntos, citando André Luiz, Emmanuel. Realmente é um conhecimento imenso que a gente obtém lendo esse livro, Perispírito, de Zalmino Zimmermann. E aí ele fala... ele cita algum outro autor, que eu não me lembro agora, e ele diz que a gente tem como exemplo disso, desse corpo mental e da formação do perispírito, do Sol. O Sol tem o seu centro, e ele se expande em camadas, a fotosfera, a cromosfera, e o centro continua a ser o centro, e as camadas diferenciadas, né? É a mesma coisa. O corpo mental continua sendo o corpo mental, que é o envoltório sutil da mente, e o perispírito é uma outra estrutura que a gente nunca perde. Dizem os espíritos em vários livros, textualmente.
a gente nunca perde o perispírito. Ele se torna tão sutil, mas a gente nunca perde o nosso perispírito. O perispírito se irradia também pelo nosso corpo e ele também é maleável, né? Vamos supor um exemplo, um espírito pensa aí na forma física de uma encarnação que ele teve. E imediatamente o seu perispírito toma aquela forma, né? Então ele está na forma, quando eu desencarnar, talvez não, no começo eu vou ter a forma física da Ana Paula, né? Mas se eu pensar numa outra encarnação, o meu perispírito vai tomar essa forma. Então o perispírito, ele é maleável. E aí o pensamento, o que é o pensamento? O filósofo francês René Descartes, ele fala para a gente que penso, logo existo. Então eu começo a tomar conhecimento de mim mesmo, eu começo a pensar, eu começo a existir. O pensamento a inteligência também se manifesta no pensamento. E aí o que seria esse pensamento? Dizem os espíritos, é o atributo essencial do espírito, força criadora, são vários sinônimos, né? Ação da alma, produto da mente, projeção da mente, radiação da mente, energia criadora, matéria mental resultante de uma operação mental, energia formada por partículas subatômicas. Pensamento é energia, né? E ele é produzido aonde? Na mente, né? Que é a usina do pensamento, que é um centro de atração e repulsão que a gente vai ver. Então, eu espírito, né? Não é o meu espírito, sou eu espírito. Eu imito a minha vontade de um pensamento, né? Eu quero pensar em alguma coisa, eu imito essa vontade. E logo a minha mente começa a formular esse pensamento, produzir esse pensamento. Enquanto eu estou encarnada, esse pensamento é produzido aonde? No meu cérebro físico, né? A gente tem um cérebro físico, não é à toa. Então ele é todo produzido, né, no meu cérebro físico enquanto eu estou encarnado. Cérebro físico esse que já passou por várias transformações desde que nós fomos criados até chegar a esse que nós temos hoje e que vai se transformar e crescer, e nós vamos conhecer as suas potencialidades e encontrarmos outras potencialidades, né? Vai se tornando cada vez melhor. E aí fala para a gente no livro No Mundo Maior, André Luiz fala que o cérebro ele é dividido em 3 partes. Os gânglios basais, que seriam responsáveis, né, pela nossa memória inconsciente, o córtex motor, que seria responsável pela nossa memória consciente, e o lobo frontal, que seria responsável pelas noções superiores da alma, do espírito. Então ele faz essa divisão para a gente saber como é o funcionamento, que é no cérebro físico, e nós utilizamos enquanto encarnados o nosso cérebro físico, né? Mas a vontade é sempre do espírito. E esse pensamento é a linguagem universal. Todos se comunicam por pensamento. Mas só os desencarnados, a gente não se comunica. Por quê? Porque a gente ainda não trabalhou essa possibilidade, ou essa faculdade, melhor dizendo, que temos, que é a telepatia, né, dessa comunicação aí mental à distância. Nós ainda não temos essa faculdade desenvolvida, mas todos nós podemos nos comunicar pelo pensamento. E aí nós vamos falar da disciplina do pensamento para a gente não cair nas malhas de um suicídio ou de um transtorno mental. E aí o nosso pensamento é composto de ideias, né, que seria aí uma representação mental de alguma coisa, é composto pela imaginação, né, é composto por crenças, por conceitos, por emoções e sentimentos. Antônio Damasio, que é um neurocientista português, ele fala que emoção é uma reação do meu corpo físico diante de um estímulo, né? Então, vamos supor, eu tenho raiva, eu fico com vergonha de alguma coisa, eu fico vermelho, né? É uma reação e eu não posso controlar isso. É uma reação que vem e eu não tenho como controlar essa reação, né? Esse resultado aí diante desse estímulo. Já o sentimento seria um juízo de valor em relação àquela emoção.
Esse sentimento eu posso esconder, eu posso controlar. Eu posso estar muito triste, mas estar brincando, sorrindo, mas dentro de mim eu estar imensamente triste, né? Então o sentimento eu posso controlar. A emoção não, é uma reação do meu corpo, é uma reação comportamental. E aí esses pensamentos, eles criam imagens. As criações mentais, as formas de pensamento, que são... que é uma forma de energia, como nós estamos vendo. E aí, o que eu estou criando? Eu estou criando bem ou estou criando mal? O que eu estou pensando? O que eu estou liberando? Quando a gente está pensando, por isso que dizem os espíritos, nós somos o que pensamos. Por quê? Qual é o processo? Aí a gente vai entender por que eu estava falando aí de fluido espiritual, de perispírito. Quando eu emito um pensamento, uma energia boa ou ruim, o que acontece? Essa energia fica aqui nessa atmosfera espiritual, que nós entendemos, já que falamos no começo, né? Então, essa atmosfera espiritual fica impregnada, saturada desse meu pensamento, bom ou ruim. Mas não é só isso. Eu também saturo o meu perispírito dessa vibração boa ou ruim. E, consequentemente, essa vibração repercute aonde? No meu corpo físico. Então, olha só, é por isso que o espiritismo é extraordinário, né? Você vai estudando e você vai começando a entender as coisas. Claro que é um processo também, não é fácil, mas quando você começa a entender o porquê das coisas, você fala, agora sim, agora o negócio está claro na minha cabeça. Então, por isso que nós somos o que pensamos. Por isso que existem doenças chamadas doenças psicossomáticas, que são doenças que têm como causa emoção, né? Algum desequilíbrio, por exemplo, uma alergia. Ana Paula, toda alergia é um problema emocional? Não, eu não estou falando isso, porque a pessoa come camarão, tem alergia, não, isso é tudo emocional. Não vou no médico porque é emocional. Não é isso. Há casos de doenças que têm como origem algum problema emocional. A somatização, o que é a somatização? Não há uma doença, mas tem todos os sintomas de uma doença. Por exemplo, uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela começa a sentir todos os sintomas de um ataque cardíaco. Ela não está tendo um ataque cardíaco, ela está tendo só a sensação de um ataque cardíaco. O meu pensamento influencia na minha imunidade. Pode abaixar a minha imunidade, e aí eu fico sujeito aos vírus e às doenças, né? Por exemplo, a herpes, que é uma doença aí quando você tem essa baixa aí da sua imunidade causada por algum problema emocional. E a cura? Eu também posso, muitas vezes, me curar. Claro que a gente vai ter que avaliar isso, né? O que acontece? Muitas vezes eu tenho ali um problema físico, que haja um problema físico, e essa cura física pode acontecer por mim mesmo ou por algum outro espírito, né? Vamos supor, eu tenho um problema físico e o meu pensamento, né, a minha vontade de me curar. E aí eu vou aonde? Eu vou na minha reserva de energia vital, no corpo etérico, que é uma outra estrutura que nós temos. Há um depósito de energia vital ali. Então, eu, espírito, eu vou lá no meu depósito de energia vital, e aí passa essa energia vital para a minha célula perispiritual. Toda célula física nossa tem uma correspondente no nosso perispírito. E aí, essa célula espiritual influencia a célula física, e de uma célula doente ela passa a ser uma célula sã, boa, saudável, né? Claro que há casos e casos, você tem que ter o teu pensamento realmente, você não pode ser refratário. Vamos supor, num momento de passe, de tratamento espiritual, eu estou lá e estou pensando assim, não vai adiantar mesmo, não estou aqui, mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Se você tiver esse pensamento, não vai adiantar. Mas há casos que eu estou realmente com vontade, mas isso não acontece. Por quê? Porque eu tenho que passar pela doença. A doença não é um mal. A doença é a cura.
a gente procura a cura, né? A cura para a gente muitas vezes é nós nos livrarmos da doença e a gente não entende que a doença não é o mal, a doença é a própria cura. Então, há casos que realmente são casos em que nós precisamos passar por aquela experiência, né? Precisamos, aí muitas vezes a cura física não acontece, mas acontece a maior cura, que é a cura do espírito. Então, precisamos entender isso. Por que uns se curam, outros não? Há casos e casos. Então, precisamos entender isso. Falamos que o pensamento é um centro de atração e repulsão. Por quê? Eu estou num ambiente que eu não gosto, né, que não é a minha vibração, eu estou numa faixa vibratória. Chego num ambiente que não é da minha faixa vibratória, o que acontece? Eu me sinto ali uma repulsão daquele ambiente, aquilo me faz mal, por isso que eu saio. Agora, se eu chego num ambiente, uma casa espírita, onde há uma vibração boa e tal, eu chego aqui, fico naquele ambiente, eu sou atraído por esse ambiente e volto, estou sempre aqui. Agora a gente tem que entender o seguinte, está lá na Gênesis, os espíritos falam para a gente, olha, perispírito é uma esponja. Então eu estou num ambiente, eu chego num ambiente e aquele ambiente não é um ambiente saudável para mim, não está na mesma vibração, eu sinto a repulsão, eu saio de lá. Mas como o meu perispírito é uma esponja, ele absorve aquela energia daquele ambiente. Né? Isso é uma coisa assim que acontece, né? Porque ele absorve sem pensar nem nada, ele acaba absorvendo um pouco daquela energia. Por mais que eu saia, que eu sinta a repulsão e saia daquele ambiente, mas ele acaba absorvendo um pouco dessa energia daí, né? E por isso que a gente tem que estar sempre com o nosso pensamento, a nossa vontade, voltados para o bem, para as coisas boas, para as boas vibrações. Outra coisa que a gente tem que entender sobre a fotografia do pensamento, que eu sei que eu já falei aqui, e é extremamente importante. Tudo que a gente pensa fica fotografado no nosso perispírito. Por isso que os espíritos leem o que está se passando com a gente, né? Claro que a gente aqui não tem essa capacidade, mas espírito tem, espírito desencarnado, né? Tem essa capacidade. Aí você pensa lá, aí você está sentado aqui na casa espírita, me escutando falar e tal, e está pensando lá em outra coisa, não vamos supor, como é um exemplo dado até por Kardec. Está pensando, o cidadão está pensando em cometer um assassinato, e aí está engendrando aquele assassinato, como vai ser, como vai deixar de ser e tal. Está tudo registrado no perispírito. Isso quer dizer que ele vai cometer? Não, porque depende do livre-arbítrio dele. O que nós estamos falando é que o pensamento ficou registrado no perispírito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque Ivone Pereira, no livro Nas Telas do Infinito, fala para a gente do pensamento fixo. O que é isso? De tanto eu pensar em alguma coisa, eu acabo atraindo magneticamente ela diz assim, a uma atração magnética irresistível. E a coisa acontece. E aí eu volto a perguntar, o que eu estou pensando? Né? O que eu estou pensando para atrair? No livro Nosso Lar, a ministra veneranda fala para a gente o seguinte: o meu pensamento, dependendo da intensidade com que eu emito esse pensamento, ele fica durante um tempo lá, nesse fluido espiritual, nessa energia, nessa atmosfera espiritual. Depende da intensidade. Se for mais intenso, ele fica mais tempo. Mas todo pensamento, ele pede para ser alimentado. E mais outro alerta: o que eu estou pensando? O que eu estou alimentando? Eu imito aquele pensamento e aí vou alimentando, por isso que aquele pensamento fica lá. A gente quer se livrar do pensamento e o pensamento está ali. O pensamento não sai. Por quê? Eu alimento esse pensamento e ele tem fome, né? Então ele fica ali pedindo para que eu alimente, pedindo que eu reforce esse pensamento. Por isso que nós devemos ter bons pensamentos. Chico Xavier fala para a gente: você não pode impedir de uma ave pousar na sua cabeça, mas você pode impedir que ela faça um ninho. Você não pode, muitas vezes, impedir que aquele pensamento chegue, mas você pode impedir que ele fique ali, que ele se fixe ali, que você alimente esse pensamento. É fácil? Não, né? Desculpa ter que falar a verdade, mas não é fácil, mas não é impossível, né?
Nós precisamos nos esforçar. Gente, uma das primeiras coisas que a gente aprende em espiritismo é: reconhece-se o espírito pelo quê? Pelo esforço. Esforço. Nós estamos aqui porque somos melhores? Não. Mas estamos nos esforçando um bocado para sermos. A gente vai errar? Vamos, né? Sinto decepcioná-los, ainda vamos errar porque faz parte do aprendizado. Mas a partir do momento que eu tenho consciência, que eu tenho vontade, que eu me esforço, a gente vai errar menos. Isso é natural. Precisamos controlar os nossos pensamentos. Pensamento mau se modifica com bom pensamento. Aquela energia lá que o meu perispírito absorveu, como é que eu modifico? Com bom pensamento, com prece, com elevação espiritual, com sintonia com os bons espíritos, com o meu anjo guardião, que está aqui do meu lado, está falando comigo, e eu estou que nem aquele comercial, lá, não estou nem ligando para o que ele está falando. E ele está querendo que a gente sintonize com ele. Outras coisas interessantes. A leitura, que também faz com que a gente sintonize com os bons espíritos. Isso é um alerta da espiritualidade. Bons livros. Quando eu falo leitura, de bons livros, porque eles dizem que livros ruins causam uma anemia intelectual. Isso está no Problema do Ser, né? Leon Denis, é a Leon Denis que fala para a gente, traz essa informação para a gente. A má leitura traz uma anemia mental. O estudo não é só ler, estudar. Muitos espíritos, no momento de estudo, estão ali te influenciando, porque você está mais aberto, né? Por isso que é preciso estudar, por isso que é preciso refletirmos, para que os bons pensamentos venham, para que as boas ideias surjam, para que a gente encontre os caminhos. É preciso esse momento só nosso, esse momento de reflexão, a luz interior. Nós temos toda essa capacidade, trazemos essa luz dentro de nós. Precisamos entender isso. Nós é que fazemos o nosso caminho. Nós podemos encontrar aí ajuda, não só do plano espiritual, mas ajuda também daqui dos encarnados, que a gente não pode aí prescindir dessa ajuda. Mas a gente também tem que entender que somos nós. O outro pode falar por você, para você. Por isso que às vezes a gente fala assim, mas eu já te falei tudo, e a pessoa não se modifica. Ela só vai se modificar se ela quiser, quando ela quiser. Não é porque a gente vai falar mais, bater na mesma tecla, que a pessoa vai se modificar se ela não quiser. É preciso querer, é preciso a vontade, é preciso o esforço de modificação, para que a gente não caia nessas malhas que nos chamam, como nós dissemos, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que causam um problema obsessivo, que causam um transtorno mental, que causam aí, que nos levam aí ao cometimento do suicídio. Equilíbrio. E por isso que nós precisamos entender o que está se passando com a gente. Quando a gente começa a entender, a gente começa a prestar atenção em nós mesmos. O conhecimento de si mesmo é fundamental. É uma coisa que eu sei que eu falo sempre, porque é importante para mim e eu sei que é importante para todos nós. É a Ana Paula que está falando? Não, são os espíritos que falam para a gente. Sócrates já falava lá, estava lá em inscrição no templo de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo. E isso não é só uma frase à toa, é realmente esse momento de você, de despertamento, de conhecimento. O que é necessário para mim? O que é supérfluo para mim? O que é importante na minha vida? O que eu posso dispensar? O que eu posso falar assim, eu não quero isso mais para a minha vida, eu não quero esse pensamento mais para a minha vida, eu vou me esforçar. Eu vou crescer, eu quero isso, eu quero ser uma pessoa melhor, mas tem que começar aqui e agora, lentamente. Não, nada dá saltos na vida, não há esses saltos, né? Então é tudo muito lentamente, é um caminhar mesmo, lento, né, que a gente vai fazendo, mas é um caminhar. Né? A gente pode estacionar, até podemos, dizem os espíritos. A gente não retrograda, mas estaciona. Mas vamos caminhar, né? Lentamente lá, mas vamos caminhando nessa busca da reforma íntima, equilibrando emoções, né?
não nos deixando, botando a água da paz na boca, não nos deixando despertar por essas emoções de raiva, de ódio, porque depois que elas se fixam, se nós deixarmos essa ave fazer ninho, gente, é muito mais difícil do que quando ela pousa, a gente expulsa ela. A gente sabe disso, a gente traz as leis de Deus na nossa consciência. Precisamos esquecer de nós mesmos e nos voltarmos mais para o outro, coisa que a gente não faz. É claro que esses momentos que a gente nós nos olhamos, né, interiormente, que a gente olha para si mesmo, é claro que isso é importante. Por quê? Esses momentos de introspecção, né, a gente se cala aí das vozes exteriores e se volta para esse universo que nós temos dentro de nós. A gente quer a busca aí das coisas exteriores e esquece de buscar esse universo. Nós somos um universo. Temos o bem e temos o mal dentro de nós. Vamos regar a planta do bem, vamos expulsar, extirpar essa planta daninha, né, que nos faz aí tão voltados a esse caminho tortuoso. Então, que a gente possa pensar nas nossas vidas, reformular nosso caminhar, que a gente possa pensar no outro através do BIP. Como é que era a caridade entendida por Jesus, ou como é que é a caridade entendida por Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, né? Sermos indulgentes. O que é ser indulgente? É entender o outro, é não desmerecer o outro, é você perdoar o outro. Perdão não é esquecimento. Perdão é não querer o mal ao outro. Como a gente, nesse mundo de hoje, a gente vê tanto, né? Vê tanto nas páginas sociais, as acusações. Você não sabe nem o que aconteceu, mas você já se posiciona contra, né? Essa coisa que a gente tem de olhar uma situação e já os nossos achismos, isso, aconteceu isso, e pronto, tem que acontecer isso e tal. Clamarmos por justiça. O que é justiça? Justiça é uma coisa. Quando você fala assim, às vezes a gente escuta muito isso, né? As pessoas, eu quero justiça. Na verdade, a pessoa não quer justiça, porque quando a gente tem a imagem da justiça, né, lá no direito, né, é uma balança equilibrada. Os dois pratos estão equilibrados, né? Quando a pessoa fala em justiça, ela quer que a pessoa seja punida. E muitas vezes a justiça não é a punição. Pelo menos a punição nas nossas leis aqui terrenas. Porque as leis de Deus, elas são infalíveis, né? Nós nos submetemos a essas leis. Então, muitas vezes a pessoa fala em justiça, mas ela quer a punição. Mas e nós? Nós que temos tantas dificuldades, temos tantos defeitos, temos tantos vícios dentro de nós. Como nós nos comportaríamos se fôssemos acusados, se nós tivéssemos aquele dedo lá voltado para nós, né? A gente não pode esquecer, é um dedo voltado para o outro, 3 para a gente e 1 lá para cima, né? Para Deus, né? Então a gente tem que entender isso. Procurar, pelo menos, se esforçar. Eu sei que não é fácil, como nós estamos dizendo. Quando nós estamos dizendo que não é fácil, não é que a gente esteja aí desestimulando. Pelo contrário, nós estamos entendendo, porque a gente muitas vezes se sente culpado por não conseguirmos. E o sentimento de culpa é a pior coisa que pode existir dentro da gente. Eu não consigo, eu fiz isso, eu cometi esse erro e agora pronto, está tudo acabado. Não. Vamos seguir em frente. Doutrina espírita é esperança, é amor, é caridade, é conhecimento acima de tudo. Conhecimento que transforma a mim e o outro a partir do momento que ele olha as minhas ações. Que ele passa... A gente, quando demonstra alguma coisa, o outro se transforma mais do que a gente ficar falando lá, né? Então, a gente entende o poder da palavra, porque ela pode levar esse alerta para o coração, mas é o que nós dissemos, a pessoa tem que querer. Se não houver querer dentro do coração daquela pessoa, não vai haver transformação. É preciso esse querer. E isso a gente adquire com as experiências, com a vida, com a própria vida, né? Com as experiências muitas vezes dolorosas. Então, meus irmãos, que possamos todos nós entendermos esse processo trazido pelo plano espiritual, desses nossos pensamentos, né?
que podem trazer o bem, podem trazer o mal para nós mesmos, que possamos ficar alertas às nossas emissões mentais, porque a gente fere o outro com os nossos pensamentos, ou levanta também o outro com o nosso pensamento, né? A gente faz isso, né? Através de uma prece pelo outro, a gente consegue aí emitir essa vibração boa que traz um conforto, que traz esperança para os nossos irmãos. Que possamos refletir em cima disso, do poder do pensamento, do equilíbrio do pensamento, da disciplina do nosso pensamento, não nos esquecendo dos nossos amigos espirituais que estão sempre do nosso lado. Muita paz.